Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Vocês estão bem? Já estão num lugar confortável? Prontos para mais uma aula? Vamos com a professora Andressa, então, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar agradecendo de novo. Para essa aula, além da professora Joelma, eu tive a ajuda da professora Márcia, que também é professora lá da escola Jorge Deschamps. Ela nos ajudou a montar a aula que vocês vão acompanhar aí na telinha hoje. Então, muito obrigada para as duas professoras. Nós vamos corrigir a tarefa. Não era bem uma tarefa. A prof lançou a ideia de que se vocês quisessem produzir um anúncio, poderiam fazer e enviar as fotos para nós. Venham ver comigo as fotos que recebemos. Nós recebemos esse anúncio. Olhem o título, Cupcake da Tia Pan. Essa tia deve fazer cupcakes ótimos, hein? Porque olha o slogan, o melhor cupcake da cidade. Tem as imagens e também tem o texto de argumentação. Sabores de massa, chocolate, morango ou baunilha. E a cobertura é chocolate com granulado. Me deu até vontade de experimentar. E o próximo anúncio? Shampoo para cachorros é o título. Olha a imagem aqui do vidrinho de shampoo. Tá pingando ali um pouquinho. E o slogan, deixe seu cão um gato. Lembram do anúncio que nós tínhamos na aula de ontem? Lá, banho e tosa, aqui seu cão sai um gato, olha lá. Aqui também vai deixar o cão um verdadeiro gato. E o texto de argumentação diz, uso somente animal. Então, nós não podemos utilizar esse produto. Viram que legal? Gostei dessas imagens, gostei desses anúncios. É sinal que vocês aprenderam, que ficaram aí com a ideia do gênero textual anúncio. E para a aula de hoje, quais serão os nossos objetivos? Conhecer os sinais de pontuação, ponto final, de exclamação e de interrogação. Identificar o uso adequado dos sinais de pontuação a partir dos seus efeitos na entonação. Vocês se lembram que a prof já falou sobre entonação quando nós trabalhamos os acentos? Que é o nosso modo de falar. A gente dá uma entonação diferente, mais forte. Vocês vão poder conferir isso durante a aula. Para começar a aula de hoje, então, vamos assistir a um vídeo do Quintal da Cultura. Confiram! Oi, gente, pessoal! Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal! Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação. Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem
falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usando dia a dia ficaria aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Então, crianças, vocês conseguiram perceber o assunto, o tema do vídeo? E que está relacionado também com o assunto da nossa aula? Sinais de pontuação. Lá no vídeo, o Quelônio falou de vários pontos, vários sinais de pontuação. Ele cantou lá vários sinais de pontuação. Mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre 3. Nós vamos estudar esses 3, ok? Vamos ver se vocês descobrem aí em casa quais são eles. Prestem atenção nas dicas. Sou um pinguinho legal. Dou fim a um pensamento. Meu nome é ponto final. Estão me chamando um momento. Quem será esse sinal de pontuação? Vamos ver quem é que vai sair aqui de dentro desse envelope. Vocês já sabem aí em casa? É o ponto final. E o próximo sinal de pontuação? Admiração, medo e espanto. Alegria, dor e surpresa. Sou o ponto de exclamação. E na frase fica uma beleza. Olha lá o pontinho de exclamação. E o último, sou muito curioso. Tudo quero saber. Por isso sempre apareço no final de perguntas. Querem ver? É o ponto de interrogação. Todo ponto de interrogação quer saber. Ele é muito curioso. E agora, para que vocês consigam identificar então o uso desses sinais de pontuação, nós vamos fazer uma atividade. Observem que aqui na mesa nós temos várias frases e aqui do ladinho temos um quadro com espaços separados para cada sinal de pontuação. Nós vamos colocar o sinal correto na frase e vamos colar no quadro certinho, no quadro correspondente. Aqui nós vamos colar as frases que têm ponto final. No meio, as frases que levam interrogação, são as perguntas. E por último, as frases que usam o ponto de exclamação. Vamos começar então? Eu quero a ajuda de vocês. Primeira frase que está aqui embaixo na mesa, a última ali, que é a primeira que vai para o nosso cartaz. Cortei meu cabelo. Eu estou contando que cortei meu cabelo.
O sinal de pontuação que vai ali encerra essa frase. E qual é o pontinho que encerra a frase, encerra a ideia? Ponto final. Cortei meu cabelo. Vamos colar então essa frase correspondente ao quadro do ponto final. Próxima frase. O que está acontecendo? Eu estou perguntando, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo por causa desse vírus? É uma pergunta e pergunta leva ao ponto de interrogação. Vamos colar lá no quadro das frases com ponto de interrogação. Próxima pergunta. Você quer um doce? Vocês querem? Já me responderam que sim. Ah, eu também quero, então. É uma pergunta. Vamos usar o ponto de interrogação. Vamos colar no quadrinho do ponto de interrogação. Quando eu disse você quer um doce, todo mundo aí em casa se animou, não é mesmo? Até a mamãe respondeu que queria. Próxima frase. Ontem fui ao supermercado. É uma ideia. Está contando que ontem eu fui ao supermercado. Vamos usar o ponto final, pois ele encerra essa ideia, encerra essa frase. Eu não estou perguntando, também não estou exclamando admiração, surpresa ou beleza. Então, ponto final. Ontem fui ao supermercado. Agora, essa frase é muito legal. Olhem essa frase aí em casa na telinha, vocês conseguem ler? Olá, amiguinhos! Não é assim que a prof algumas vezes começa a nossa aula? Eu estou expressando alegria por estar aqui com vocês. Então, qual é o ponto, o sinalzinho de pontuação que indica essa alegria, que eu estou vibrando? É o ponto de exclamação. Olá, amiguinhos! Vamos colar esta frase, então, no seu quadro correspondente. Vocês estão acompanhando aí em casa? Estão acertando os sinais de pontuação que utilizamos? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam aprendendo. Próxima pergunta, ou próxima frase. Será que é uma pergunta? O que tem nessa caixa? Olha a curiosidade lá do ponto de interrogação. Tudo ele quer saber. E agora ele quer saber o que tem nessa caixa? É uma pergunta. Então vamos usar o ponto de interrogação. O que tem nessa caixa? O que será que tem nessa caixa? Vocês agora ficaram curiosos igual o ponto de interrogação? Eu também fiquei. Próxima frase. Qual é o seu nome? É uma pergunta bem comum, não é? Nós utilizamos muito. Quase sempre, volta e meia, perguntamos qual é o seu nome. Quando conhecemos alguém, qual é o seu nome? Como é uma pergunta, vamos utilizar o ponto de interrogação. Vocês estão achando que o ponto de interrogação é o mais fácil de utilizar? Por quê? Ah, vocês estão me dizendo que é porque está no final das perguntas? E como que a gente sabe que é uma pergunta? Lembram dos nossos objetivos da importância da entonação?
Eu preciso falar de modo que represente essa pergunta. Vamos ver a próxima frase então. Como o céu está bonito! Eu estou admirada de como o céu está bonito. A admiração leva o ponto de exclamação. Eu estou exclamando que o céu está muito bonito. Venham todos admirar. Pontinho, então, de exclamação. E a próxima frase, vocês já estão lendo aí em casa? Já conseguiram identificar qual é o sinal de pontuação que vai nela? Puxa, que doce gostoso! Olha que doce gostoso, que doce saboroso! Nós vamos colocar então o ponto de... Muito bem, crianças, de exclamação. Inclusive, ele vai 2 vezes nessa frase. Puxa, eu já dei uma dica de que alguma coisa vem por aí. Pode ser uma coisa boa, positiva, ou pode ser uma coisa não tão boa. Então, puxa! E o que é que vem depois? Que doce gostoso! Ponto de exclamação também. Vamos colar então no quadro do ponto de exclamação. Quem mais está acertando os sinais de pontuação aí em casa? Você? Seu irmão? Mamãe? Papai? O responsável que está com você agora? Então, vão fazendo essa brincadeira, esse joguinho. Faltam poucas frases agora. Vejam a próxima. Que cachorro feroz! Ai, que medo! Esse cachorro é muito feroz. Lembram do ponto que indica medo? É o ponto de exclamação também. Que cachorro feroz! Fiquei até com medo agora desse cachorro. Vamos colar no quadrinho correspondente. Próxima frase. Minha prima viajou para Curitiba. Eu estou contando que ela foi para Curitiba. Não estou perguntando, também não estou demonstrando nenhum sentimento, nem admiração, nem tristeza. Só falei que ela viajou para Curitiba. Então, ponto final. Vamos colar essa frase no quadrinho do ponto final. Próxima frase. Onde você mora? Temos crianças acompanhando a nossa aula de todos os lugares aqui de Ponta Grossa, não é mesmo? Então, respondam aí para mim, onde você mora? Se eu estou pedindo uma resposta, essa frase é uma pergunta. E para a pergunta, nós precisamos do ponto de interrogação. Vocês já estão craques nos sinais de pontuação. Quero ver depois nas próximas atividades, na nossa tarefa, se vocês vão se sair bem desse jeito. Próxima frase. O pássaro fugiu. O pássaro fugiu. Eu só estou contando para vocês. O pássaro fugiu. Então, pontinho final, o pontinho que encerra a ideia, que encerra um acontecimento. O pássaro fugiu. Tadinho dele. Espero que ele volte. Faltam 2 frases. Perdi minha carteira. Também. Eu só estou contando que, infelizmente, eu perdi a minha carteira. Vamos usar o ponto final. Perdi minha carteira. Utilizamos ponto final.
Vamos colar então na tabela. E a última frase, vocês já conseguiram ler aí em casa? Como a praça está cheia! Que alegria, não é mesmo? Ver a praça cheia. Nesse momento, todos os lugares estão vazios, pois precisamos nos cuidar. E ao ver a praça cheia, eu fiquei tão alegre que disse: como a praça está cheia! Qual é o sinal de pontuação que eu vou colocar ali, expressando essa minha alegria? Ponto de exclamação. E essa foi a nossa última frase para o quadro das frases. Vocês conseguiram acertar aí em casa a maioria dos sinais de pontuação? Gostaram dessa atividade e viram que a entonação, a fala faz muita diferença para que a gente consiga perceber qual é o sinal de pontuação que vamos utilizar? Vamos continuar com as atividades então. E para continuar com as atividades, eu vou precisar de ajuda. E quem é que vem me ajudar? A professora Joelma. Oi, professora Andressa. Tudo Oi, bem? crianças. Tudo bem? Tudo bem também. Professora Joelma vai fazer uma atividade bem legal com a gente agora. Prof, coloca do ladinho, por favor. Obrigada. Nós vamos fazer um joguinho, uma competição, prof. Ai, que legal. Entre meninos e meninas. Você quer representar os meninos ou as meninas? Pode ser os meninos, professora. Então, a professora Joelma representa os meninos. E eu represento as meninas. Vocês vão ver aí na telinha o vídeo de um dos nossos alunos. Como que vai funcionar? Eles vão indicar, prof e crianças, uma cor. A gente vai descolar a cor e ver qual é o sinal de pontuação que está embaixo. Depois disso, vamos observar nos cartazes, né? Quando um menino pedir a cor, a prof Joelma observa lá. Quando uma menina falar uma cor, eu observo aqui. Se tem alguma frase que pode levar aquele sinal de pontuação. Se der certo, se a gente conseguir colocar o sinal aqui, ponto. Ou para os meninos ou para as meninas. Vamos ver quem vence esse jogo. Só que nós vamos ter a participação de 4 meninos e 4 meninas. Se algum deles conseguir completar as 4 antes, a gente tem que esperar a participação do próximo aluno. Todo mundo vai participar, ok? Entenderam aí em casa, crianças? Podemos começar? Vamos lá então, prof. Vamos ver o primeiro vídeo. Quem será o primeiro aluno? Eu vou escolher a cor rosa. A aluna Lorena. Ela escolheu a cor rosa. Vamos ver então qual ponto que a Lorena escolheu. Ponto de interrogação. É para uma pergunta. Vamos ver se no quadro das meninas tem alguma pergunta. Estragou meu carro. Eu não estou perguntando se ele está estragado. Vejam como eu falei essa frase. Como você está bonita. É um ponto de interrogação, será, prof? Não, né, prof? Não, não mesmo. Que horas são? Eu estou perguntando. Que horas são? Eu estou com dúvida, quero saber. Então, vamos usar o ponto de interrogação. Que horas são? Ponto para as meninas. Já marcaram o primeiro ponto, meninas. Vejam aí na telinha. Agora, vamos para o próximo vídeo. Oi, professor, escolha a cor amarela. Agora é um menino. Vamos ver o que ele Menino. escolheu. O aluno Davi. Um beijo, Davi. O ponto final, professora Andressa. Ponto final, Davi. Vamos ver aqui então no quadro dos meninos se tem alguma frase com o ponto final. A primeira frase: quantos anos você tem? Será que eu uso o ponto final?
Acho que não, né, professora? Acho que não também, não está muito de acordo. A próxima frase. Ai, que dor de cabeça. Será, professora? Acho que não também. Ele está expressando dor, né? É. E vocês lembram o pontinho da dor? Era o ponto final? Não, né? Próxima frase. O gato subiu no telhado. Ah, ele está contando, professora Andressa, que o gato subiu no telhado. Isso mesmo. Então, se ele está contando alguma coisa, é o pontinho final, né? Ponto final, isso mesmo. Isso mesmo, muito bem. Então, ponto para os meninos. Jogo empatado por enquanto. Vamos ver o próximo vídeo. Oi, professora. Eu escolho a cor vermelha. Vermelha. A Gabi escolheu a cor vermelha. Ponto final também. Vamos ver se nas frases das meninas encontramos alguma que utilize ponto final. Estragou o meu carro. Eu estou contando que estragou o meu carro. Então, ponto final para encerrar essa frase, para encerrar esta ideia. Assim sendo, mais um ponto para as meninas. Confiram aí na tela. E agora, quem será o nosso próximo aluno, prof? Vamos ver? Olá, professor. Tudo bem? Eu escolho a cor laranja. André, que lindo, André, laranja. Vamos ver. Ponto de interrogação, André. Vamos ver lá no quadro dos meninos se tem o ponto de interrogação. Quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta? Estou, né? Quantos anos você tem? Então, eu vou colocar o ponto de interrogação. Olha lá. Pontinho de interrogação marcado. Ponto e também para os meninos. Ponto para os meninos. E agora, quem será a nossa próxima aluna? Vamos ver? Oi, professora. Escolho a cor marrom. A Cecília, cor marrom. Que ponto será? Ponto de exclamação. O que será que o ponto de exclamação vai indicar aqui nas frases das meninas? E será que teremos um ponto de exclamação? Como você está bonita! E como você estava bonita mesmo, Cecília. Um beijo. Então, ponto de exclamação. Como você está bonita. E mais uma vez, ponto para as meninas. E agora, quem será o nosso próximo aluno? Oi, professora. Tudo bem? Eu escolho o roxo. Que ponto será? É o ponto de exclamação. Vamos ver lá no quadro dos meninos se tem uma frase com ponto de exclamação. Na frase, ai, que dor de cabeça. Eu acho que é essa, professora. Eu também acho. Porque ele está falando que está com dor de cabeça, né? Então, está exclamando. Isso. Vamos colocar, então, os pontos de exclamação. Porque aqui são 2 pontos de exclamação. Ai, que dor de cabeça. Muito bem. E também ponto para os meninos. Vamos ver a nossa próxima aluna. Oi, professora. Tudo bem? Eu escolho a cor verde escuro. A cor verde escuro, Elise. Verde escuro. Vamos ver se vai completar o quadrinho das meninas. É o ponto de exclamação. Nós só temos uma frase no quadro das meninas. Ui, que frio! Qual ponto eu vou utilizar? O ponto de exclamação. 2 vezes. Ui, que frio! E ponto para as meninas. As meninas já conseguiram completar o seu quadro. E os meninos, será que vão conseguir, prof? Eu acho que vão, prof, também. Vamos conferir, Vamos então. conferir. Qual é o nosso próximo aluno? Escolho a cor
cor azul. O João Vitor, ele escolheu a cor azul. Ah, João Vitor, o ponto de interrogação. Vamos ver lá se tem lá no quadro dos meninos uma frase com o ponto de interrogação. Só tem uma frase agora, né? Quem é esta menina? Vai o ponto de interrogação? Vai, né? Muito bem. Vamos colocar então. Muito bem. E os meninos também conseguiram, professora Andressa. Marcaram pontos meninos também e o nosso jogo terminou empatado. Parabéns para os meninos e para as meninas. Todos saíram vencedores. E o mais importante, aprendendo, né, prof? Professora. Você gostou dessa Eu atividade? adorei esse joguinho. Eu adorei também e adorei ver os nossos alunos. Que saudade, não é mesmo? Muita saudade. Agora, então, nós vamos fazer um joguinho. Vamos, prof? Vamos. Você aceita? Aceito. Então, vamos tirar aqui essas coisas, essas que nós utilizamos. E nós vamos fazer o jogo. Por favor, obrigada. Nós vamos brincar, prof, de bingo. Ah, Você gosta? legal, prof, eu adoro. Eu também gosto. E vocês aí, crianças em casa, gostam de brincar de bingo? Nós temos aqui o bingo dos sinais de pontuação. Dentro da latinha, para nós sortearmos, a gente tem várias características referentes aos sinais de pontuação. Por isso precisa da memória e da atenção, crianças. Quando a gente tirar a característica e ler, se a gente tiver na cartela, marca com uma tampinha. Tá. Você quer a vermelha ou quer a azul? Pode ser a vermelha. A vermelha. Então, pode escolher uma cartela também, prof. Escolher essa. Ok. Vamos ver se eu tenho sorte. Normalmente eu não tenho, né, prof? Vamos ver também, porque eu com bingo, crianças, não é muito. Vocês vão me ajudar aí em casa a marcar. Vão ajudar a professora Joelma também? Tem que me ajudar também, senão eu vou perder. Vamos começar então, Vamos, prof. prof. Pode sortear. Minha forma lembra um guarda-chuva. Qual o pontinho? sinal, crianças, de pontuação que lembra um guarda-chuva? Ah, eu já sei, prof. Qual? É o de interrogação, né? Isso! Mesmo que ele apareça mais de uma vez na cartela, a gente escolhe um, prof, tá bom? Vamos continuar então. Próxima dica. Usado para indicar medo e espanto. Qual é o sinal? Ah, é o de Vocês já exclamação, sabem, criança? né, prof? Exclamação. Muito bem. Vamos para o próximo. Usamos para indicar alegria. Ai, que alegria! Ponto de exclamação. Eu tenho, Eu não prof. tenho. Vamos lá, para o próximo. Qual será, crianças? Dou fim a um pensamento. É o pontinho final. Olha só. Vamos ver. Usamos para fazer perguntas. Qual sinal de pontuação a gente utiliza para fazer perguntas? O ponto de interrogação. Venci, prof. Você ganhou, prof. Completei a minha cartela. Te falei que eu não tinha sorte? Mas da próxima você ganha. Vamos Da tentando. próxima eu ganho. O importante é participar e brincar, Isso não é? mesmo. Então, crianças, obrigada, professora Joelma, Obrigada eu, professora Andressa. pela ajuda nessa aula. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, crianças. E vocês, crianças, participaram do jogo? Quem venceu aí em casa? Vamos agora, então, para as nossas tarefas. Observem aí na telinha. As tarefas estão disponíveis lá no site da SME, no site da Prefeitura. E algumas escolas também já entregaram para vocês. Essa tarefinha que está aparecendo é a tarefa do 2º ano. E a próxima tarefa é a do 3º ano. Realizem as tarefas, nos enviem fotos, que amanhã faremos a correção. E os nossos objetivos? Será que alcançamos? Vamos conferir. Conhecer os sinais de pontuação, ponto final, de exclamação e de interrogação. Sim, eles foram apresentados de diversas maneiras para vocês. Então, objetivo alcançado.
E o segundo objetivo era identificar o uso adequado dos sinais de pontuação a partir dos seus efeitos na entonação, no modo em que nós falamos. Por várias vezes utilizamos os pontos e também o modo de falar. Fiquem em casa, continuem se cuidando e até a próxima aula. Beijo, tchau! Vem aí, matemática. Olá, galerinha do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joselma, da Escola Loise Foltrando e Lara, e estou aqui mais uma vez para compartilhar saberes matemáticos com vocês. E para começar a nossa aula, vamos ver o objetivo de hoje? Compreender o sistema de numeração decimal na composição do número. Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica. E para iniciar a nossa aula, nós vamos ver umas belas imagens agora. Vamos observar? Olha aí, tá vendo só? Já descobriu que animal que é esse? Vejam lá. E aí, pessoal? Já viram, né? É uma baleia azul. E agora nós vamos ler um texto sobre ela. E você vai ler junto comigo, assim a gente já vai treinando a leitura para ficar expert. Vamos ler junto com a professora, então? Leia o texto sobre a baleia azul, circule os números e registre o maior número. Não há ninguém maior e mais pesado do que a baleia azul. São cerca de 160 toneladas distribuídas por 30 metros de comprimento. Isso equivale ao peso de 18 elefantes africanos e ao comprimento de mais de 3 ônibus. Só a sua língua tem o peso de um elefante. Além de pesada, ela também é barulhenta. Os sons que emite para se comunicar com outras baleias alcançam 188 decibéis. É tão alto que dá para ouvir a 800 quilômetros de distância. Então agora nós vamos circular os números desse texto. Vocês viram só que curioso? Pensem na língua da baleia, o tamanho equivale a 18 elefantes africanos. E outra curiosidade também é do ônibus. Pense lá o tamanho dela, que vale mais ou menos a 3 ônibus. É muito grande, né? Então agora vamos lá circular os números. Ajude a professora aí. Qual que é o primeiro lá? 160 toneladas, né? Quantos metros de comprimento? 30. Isso equivale ao peso de quantos elefantes? 18. E ao comprimento de mais de 3 ônibus. A língua dela tem o peso de um elefante. E além de pesada, né, os sons que alcançam 188 decibéis. E é tão alto que dá para ouvir a 800 quilômetros de distância. Vejam, observem aí os números, que nós temos números de uma ordem só, que é o 3, de 2, de 2 ordens, que é o 18, e de 3 ordens também. Qual que é o maior? Que número que é aquele que está aparecendo ali na telinha? O 800, né? Que é o maior número ali. Porque se eu observar ali, ele tem 3 ordens. E como é o primeiro que manda, olhem lá, o 8 é o maior. Então, o número maior que nós temos nesse texto é o 800. Os números, eles estão tão presentes na nossa vida que muitas vezes a gente nem percebe eles. Agora vocês vão ver lá, vejam lá então lá na telinha que eles estão tão presentes no nosso cotidiano e de uma forma tão natural que a gente não percebe, né, os diferentes significados que eles representam, como no texto. Nós lemos um texto, mas nesse texto informativo tinha números.
Agora vejam no aniversário, a velhinha lá do aniversário, ali o 8, o número da nossa casa, essa casa ali, ó, 475. Nas brincadeiras, lá no painel do elevador, no telefone, no controle remoto e em muitas outras atividades que nós fazemos diariamente que aparecem números, mas a gente nem percebe, nem se dá conta. Aí é só para lembrar que os números estão presentes no nosso dia a dia. Só que os números, esse conhecimento você já tem, a gente está só relembrando. Os números podem ter várias classes. Cada classe tem 3 ordens. Vamos posicionar agora lá no quadro das unidades classe, das unidades simples, que nós temos ali 3 ordens. A primeira ordem é a ordem da unidade, a segunda ordem da dezena e a terceira ordem é a ordem da centena. Agora vamos colocar o número ali no quadro para a gente poder trabalhar os numerais? Vejam lá então, 475. Nós temos 5 unidades, 7 dezenas e 4 centenas. 4 centenas, já está falando. O 4 ali, ele tem o valor 400. O 7, 70 e 5 unidades, 475. Então, esse número, ele tem 3 ordens. Vamos ver mais um número lá que apareceu na telinha anterior. O 8, que estava lá na velhinha. Ó, o 8, ele tem lá 8 unidades. Então, ele está na primeira ordem só. Ele tem uma ordem só. E o outro lá, que estava lá do elevador, é o 10. Uma dezena. Então, o 1, ele está posicionado lá na segunda ordem, que é a ordem da dezena. Agora, para compor uma dezena, são necessários 10 unidades. Então, vejam lá, 10 unidades que eu troco pelo quê? Por uma barrinha. E para compor uma centena, são necessárias 10 dezenas, que está ali, que eu vou trocar pelo quê? Pela placa. Então, esses conhecimentos a gente já sabia, nós estamos só relembrando a formação numérica. E agora para nós continuarmos, vamos esquentar as turbinas lá, pessoal? Vamos ver esses conhecimentos aí. Nós vamos fazer juntos, mas eu sei que você já pode ir resolvendo em casa. Vejam lá, quantas dezenas são necessárias para formar uma centena? Então, nós temos lá dezenas. Nós temos aqui, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui 10. O que acontece? Eu troco por uma placa, que essa aqui é a placa da centena. Então, vamos responder a perguntinha agora lá? Então, quantas dezenas são necessárias para formar uma centena? 10 dezenas. Agora, vamos para a próxima pergunta. 50 unidades equivale a quantas dezenas? Então, vejam aqui, nós temos aqui 50 unidades. E como será que eu faço essa troca? Eu faço essa troca com as barrinhas, né? Então, a cada 10, eu troco por uma barrinha. Então, aqui tem 50, então eu vou fazendo as trocas lá. Então, quantas que eu vou precisar trocar? Vou precisar de 5 barrinhas. Então, respondendo a pergunta lá na telinha,
50 unidades é equivalente a quantas dezenas? A 5 dezenas. E agora, de 6 dezenas? 6 dezenas, quanto falta para completar a centena? Então, observem aqui, nós temos 6 dezenas. Eu quero chegar lá na centena. Como que eu faço? Vamos contar junto com a professora? De 10 em 10? Então, já tenho 6. 6 dezenas, que é 60. Então, 70, 80, 90, 100. De quantas barrinhas eu precisei? De 4. Então, respondendo lá a perguntinha que foi feita, de 6 dezenas, quanto falta para completar a centena? Quanto? Vejam lá, 4 dezenas ou 40 unidades. Aí eu teria que pegar os 40 cubinhos, né? E daí fazer a troca. Muito bem. Agora nós já esquentamos as turbinas e agora vamos lá para mais uma atividade de hoje. Agora vocês serão detetives e precisarão descobrir qual o número que está desaparecido. Olha só, tem número desaparecido aí. Agora nós vamos precisar seguir as pistas para poder achar. Então, sigam as pistas e boa sorte. Então, vamos ler primeiro ali, antes da gente começar a procurar? Então, leiam junto lá. Este número está na centena maior que 3 e menor que 5. Já vão pensando. Esse número tem uma dezena maior que 7 e menor que 9. Esse número tem o algarismo 0 na unidade. Que número é esse? Então vamos ver lá, vamos fazer no quadro posicional que vai ficar mais organizado, né? Já que a gente é detetive, a gente precisa se organizar. Então a primeira dica lá, esse número está na centena maior que 3 e menor que 5. Maior que 3, qual que é o número maior que 3? E menor que 5? É o 4. Então, o 4 já está lá na centena, já descobriu o primeiro número. Agora, vejam o segundo. Esse número tem uma dezena maior que 7. Então, já vamos pensando lá no número maior que 7. Que número que é esse que é maior que 7? Só que ele é maior que 7 tem muitos, né? Mas esse, na dica ali, ele diz que é menor que 9. Que número que é esse? É o número 8. E daí a outra dica está muito fácil, porque diz lá que esse número tem o algarismo 0 na unidade. Então, se ele tem 0 na unidade, nós já achamos o número. Que número que é esse? Ele está ali. Agora, vamos representá-lo com o material dourado. Então, nós temos lá 4 centenas. Então, nós precisaremos de 4 plaquinhas de 100, porque já está falando 400. E o 80 ali, 8 dezenas, e tem 0 na unidade, eu vou precisar de 8 barrinhas. Que número que é esse? Vamos fazer a escrita do número lá? 480. Já descobrimos. E agora nós vamos para uma próxima atividade. Olhem lá. Para cada conjunto de cartas, forme o maior número possível. Depois, circule o maior número formado e faça a decomposição. Então, nós temos 3 conjuntos de cartas ali. E para nós começarmos ali, então, vai ser um número que ele terá 3 ordens. E para a gente começar, a gente tem que pensar que é o primeiro que manda. Então, qual que é o número maior ali das primeiras cartas? Nós temos o 3, nós temos o 5 e o 2. Qual que é o maior número? Já que o primeiro que vai mandar é o número 5.
5. Agora restou o 3 e o 2. Qual que é o maior? É o 3. E daí ficou o número 2. Formamos um número de 3 ordens. Como que eu leio esse número? 532. Agora nós vamos para o outro conjunto de cartas. Observem lá, lembra que a professora falou que o primeiro que manda? Então, qual que é o maior desses 3 ali? Nós temos o 5, o 6 e o 9. Qual que é o maior? É o 9. Sobrou o 5 e sobrou o 6. Qual que é o maior? É o 6. E agora sobrou o 5. Então, formamos mais um número, 965. E agora, no último conjunto de cartas lá, nós temos o 7, o 4 e o 8. Qual que é o maior número aí? Observem lá. É o 8. E agora? Sobrou o 7 e sobrou o 4. Qual que é o maior? É o 7. E sobrou o 4. 874. Mas diz lá que é para nós circularmos o maior número. Então, observem lá, nós temos 3 números ali. O primeiro é que manda. Qual que é o número maior ali que está na centena? Qual que é? O 965. E agora, vamos fazer a decomposição dele, né? Vamos pôr ele lá no quadro posicional. Então, nós temos lá quantas unidades? 5. Quantas dezenas? 6. E quantas centenas? 9. Por isso que a gente já fala 900, porque são 9 centenas. E como que eu vou decompor ele? Quanto que é o valor do 9? Quanto que é o valor do 6? Quanto que é o valor do 5? Como que será que vai ficar essa decomposição? 900 mais 60 mais o 5, que vai dar 965. Fácil, né? Agora, nós vamos ver uma outra atividade bem legal para a gente fazer. Então, observem lá agora. Uma régua. Você já utilizou uma régua? Ah, com certeza que já usou, né? E a distância entre um número e o outro é a mesma? Vamos observar essa régua ali. Essa é uma régua de 20 centímetros e ela está lá do 0 até onde? O 20. Observem lá. A distância entre um número e o outro é a mesma? É sim, né? Ela está sempre somando mais um. Ó, 1, 2, 3. Então, ela está aumentando, mas sempre 1. Então, a distância entre um número e o outro é a mesma sim. Hoje nós vamos fazer uma atividade na reta numérica. Só que essa atividade, nós vamos pensar que os números, eles vão estar com uma distância igual entre um e outro, só que não vai estar tão fácil assim como na régua ali. Então, já se preparem, tá? Vamos ligar a esperteza aí para nós fazermos essa atividade na reta numérica. Vamos ler juntos? Numa corrida de bicicletas, após percorrer alguns metros, os ciclistas deveriam parar nos pontos indicados e seguir as orientações. No ponto A, deveriam o quê? Tomar água. No ponto B, verificar os pneus da bicicleta. E no ponto C, realizar uma pausa de 2 minutos. Sabemos que o ponto C fica a 20 metros do ponto B. Complete a reta numerada e responda as questões. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é completar a reta. Só que nós temos que lembrar que uma distância, ela está sempre igual. Ela não está tão fácil igual a nossa régua lá que nós utilizamos.
mas nós já sabemos que a distância entre um ponto e outro é igualzinha. Então, observem lá agora a reta. Nós temos lá o A e o B lá em cima, e embaixo nós temos já alguns números, nós só precisamos completar. Então, ela está começando lá no 350. Aí tem um intervalo ali que nós precisamos completar. O outro está 370, 380, 400 e 420. Então, para nós completarmos ali, nós já podemos ver ali, percebam lá, que nós podemos fazer um cálculo mental aí. O 370 para o 380, esse intervalo é de quanto será? Pensem aí, 70 para chegar no 80. Vamos exercitar aí o cálculo mental para a gente fazer. Tenho certeza que você já descobriu que, então, de quanto em quanto que está a nossa reta? De 10 em 10, né? Então, agora, se nós temos lá o 350, nós já descobrimos o ponto A, porque se ela está de 10 em 10, vejam lá, dezena exata, 350, nós vamos fazer lá para 360, olha lá, já ficou mais fácil. 350, 360, 370, 380 e o ponto B? 390, aí foi para o 400. Próximo, se ela está de 10 em 10, vai ser o 410. Olha lá nossa reta completinha. Agora, vejam lá, nós temos que descobrir agora o ponto C. O ponto C, ele fica 20 metros do ponto B. Então, se ele ficar 20, nós temos que dar quantos pulinhos? Se cada pulinho é 10. Então, vamos dar o pulinho lá. 10, ó, já demos 10. Mais 10 deu 20. Olha aí, nós já descobrimos o ponto C, que é, ó, fica 20 metros do ponto B. Nós demos 2 pulinhos de 10 metros e já descobrimos, então, o ponto C. Só que nós já completamos, só que ali está pedindo também para nós respondermos algumas questões. Então, vamos responder, vamos ver as questões que nós temos agora, para nós podermos responder. Então, vejam lá, ainda olhando na reta, quantos metros os ciclistas deveriam parar, após quantos metros os ciclistas deveriam parar para tomar água? Então, era lá no, vamos ver lá, qual que é a resposta? Era no ponto A, né? 360, acho que você já respondeu antes e vem aí, né? Agora vamos lá para a questão B. Após quantos metros os ciclistas deveriam verificar os pneus da bicicleta? Que era lá no ponto B. Então, após quantos metros? Após 390 metros. E na letra C? Identifique o ponto C na reta, que nós já fizemos. E após percorrer quantos metros do total da prova, os ciclistas deveriam realizar uma pausa. Então, é lá no ponto C, que é 410 metros. Agora, a letra D, ela tá muito fácil, porque a gente já viu no comecinho lá. Qual o intervalo que a reta numerada apresenta? Qual? Ele está em intervalo de quantos em quantos? Está em intervalo de 10 em 10. Então, uma dica para a gente fazer essas atividades na reta, como vocês estão vendo ali, é descobrir primeiro de quanto em quanto é o intervalo dela. E lembrar que é sempre o mesmo, né? É sempre o mesmo intervalo. E agora nós vamos para a nossa última atividade de hoje. Passou rápido, né? Então vamos ver lá. Agora vocês vão me ajudar com todas essas atividades sobre números que nós fizemos. Outros conceitos que a gente já teve em outras aulas. Vocês vão me ajudar agora a fazer essa atividade aí.
Numa classe de segundo ano, alguns alunos escreveram os números ditados pela professora da seguinte forma. Então vejam ali, nós temos o número ditado, daí nós temos o aluno Luiz, a aluna Valentina e o aluno Gabriel. A professora ditou 3 números ali, só que eles escreveram diferentes. O Luiz escreveu de uma maneira, a Valentina de outro e o Gabriel de outro. O primeiro número ditado pela professora foi o número 972. Agora observem como que o Luiz escreveu. Ele colocou 000-702. A Valentina colocou o 9, o 7 e o 2. E o Gabriel, o 9, o 702. O outro número ditado pela professora, 729. O Luiz colocou lá o 700 e colocou o 29. A Valentina colocou o 7, o 2 e o 9. E o Gabriel colocou o 7, o 2, o 0 e o 9. E o último número ditado pela professora foi o 345. O Luiz colocou o 300. Ele colocou o 4, o 0 e o 5. A Valentina colocou o 3, o 4 e o 5. E o Gabriel colocou o 345. Então, agora observando bem ali, você sabe me falar se alguém acertou todos os números? Será que alguém ali conseguiu acertar todos os números ditados pela professora? O 972, o 729 e o 345? Observem lá. Quem que acertou todos os números? Quem que foi? Alguém conseguiu, sim. Quem que foi? Foi a Valentina. A Valentina conseguiu acertar todos os números. E os outros? Vejam lá a forma que o Luiz escreveu, a forma que o Gabriel escreveu. Por que você acha que eles escreveram os mesmos números, só que de forma tão diferentes? O que será que está faltando para esses amiguinhos, para eles entenderem como que eu faço para escrever um número? Vocês saberiam explicar para eles? Falar, ó Luiz, ó Gabriel, vocês não estão escrevendo corretamente os números. Como será que a gente falaria para esses coleguinhas que não estão entendendo ainda? Vamos responder lá então juntos? Vamos ler juntos então essa resposta? Por quê? Eles ainda não compreenderam que nosso sistema de numeração é decimal. Assim, cada número tem o seu valor de acordo com a posição que ele ocupa. Lembram das outras atividades que nós fizemos na aulinha de hoje? Que nós fizemos o quadro posicional, nós colocamos o número lá no quadro, nós fizemos decomposição. Eles não entenderam ainda que os números, eles dependem da ordem que eles ocupam, eles têm um valor. Então, esses amiguinhos ainda não compreenderam, mas eu tenho certeza que você já compreendeu, que você já está sabendo tudo sobre o sistema de numeração decimal. Então, será que a gente cumpriu o objetivo da aula de hoje? Vamos ver o objetivo lá para a gente ver? Compreender o sistema de numeração decimal na composição do número. Fizemos isso? Sim, em várias atividades. E estabelecer a relação entre números naturais e pontos na reta numérica. Também fizemos isso. Então, cumprimos o nosso objetivo sim, os nossos, né? Os nossos objetivos foram cumpridos sim. E agora nós vamos ver a tarefinha para casa. Então, na primeira tarefa, vocês vão ser detetives, igual na atividade que nós fizemos aqui. E também tem uma outra atividade com a reta numérica, que nós também fizemos aqui. Já vimos que a reta ela tem intervalos iguais, basta você descobrir. Então chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso.
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula de formação humana e ensino religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Para hoje, nós vamos tratar do tema diversidade e preconceito. Temos também uma frase que vai ficar durante a nossa aula para vocês levarem para a vida de vocês. Vamos ver a frase? Jogue fora o preconceito e viva o respeito. Essa frase vem nos lembrar que o preconceito ainda hoje existe. Muitas pessoas são vítimas dos mais variados tipos de preconceito. Também queremos lembrar que o respeito é primordial para vivermos numa sociedade pacífica. Vamos ver os nossos objetivos. Compreender o que é preconceito e diversidade, refletir sobre a diversidade e a importância da convivência e refletir sobre o bullying. Para iniciar a nossa aula, eu vou lembrar que o nosso tema tem duas palavras, diversidade e preconceito. Vamos aprender um pouquinho mais sobre cada uma. Vamos começar com diversidade. Segundo o dicionário Aurélio, diversidade é a qualidade do que é diferente, diverso, multiplicidade. Lá na imagem vocês estão vendo o lápis de cor. Aqui eu tenho os meus lápis de cor. Eu quero perguntar para vocês, vocês estão vendo uma cor só ou várias cores? Várias cores, nós temos diversas cores nos lápis, vermelho, verde, laranja, azul, preto. Isso é diversidade. Quando nós temos várias opções de uma mesma coisa. E prestem atenção que mesmo as cores ainda nos dão mais de uma opção de tonalidade, porque eu tenho verde claro, verde escuro, vermelho claro, vermelho escuro, azul claro, azul escuro. Isso é diversidade, ter várias opções. Nós temos diversas cores, nós temos uma diversidade de alimentos para nos alimentar, uma diversidade de doces que podemos escolher qual queremos comer, uma diversidade de roupas para usar. Isso é diversidade. Agora vamos ver o que é preconceito. Segundo o dicionário Aurélio, preconceito é o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer. Ou seja, eu faço uma ideia de alguém antes mesmo de conhecer essa pessoa. Vou dar um exemplo. Eu trabalho num lugar e vai chegar uma pessoa nova para trabalhar junto comigo. Pessoalmente, eu não conheço essa pessoa, ela não faz parte da minha convivência. Mas eu já ouvi comentários sobre ela. Eu faço uma ideia daquela pessoa, eu imagino como ela seja. De repente, essa pessoa se aproxima de mim, começamos a conversar e eu começo a conviver com essa pessoa. Aí eu penso, nossa, mas ela é totalmente o contrário da ideia que eu tinha feito dela. Isso é um tipo de preconceito, porque eu fiz uma ideia da pessoa antes de conhecer, baseado no que eu ouvia sobre a pessoa. Quando eu conheci a pessoa, a minha ideia sobre ela mudou. Ali em amarelo nós temos a palavra conhecimento, justamente por isso, porque nós temos que primeiro conhecer, é importante conhecer para respeitar e não julgar algo ou alguém. O respeito é palavra primordial para combater o preconceito, certo? Agora nós vamos ouvir uma música. A música se chama Ninguém é Igual a Ninguém. A música vai tratar justamente das diferenças entre as pessoas. O professor Renato vai tocar e a professora Cris vai cantar para nós. Preste atenção na letra e depois nós voltaremos a conversar sobre a música. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é, nem que o outro seja. Ora, veja tudo aquilo que você quer.
Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. A gente mesmo se inverte no espelho, o que reflete exatamente esse conselho. Não queira ser aquilo que o outro é. Não queira ser aquilo que o outro é. Nem que o outro seja. Ora veja tudo aquilo que você quer. Tem gente triste que anda mal-humorada, só vive resmungando sem dar uma risada. Tem a nervosa que tá sempre irritada, briga por qualquer coisinha e deixa a gente chateada. E a corajosa que enfrenta coisas novas, fazendo a vida ficar menos dolorosa. Ninguém é igual a ninguém. Ainda bem, ainda bem. Negro, branco, pardo ou amarelo, alto, baixo, gordo ou magricelo, moreno, loiro, careca ou cabeludo, deficiente, cego, surdo ou mudo. em tudo tem diferença, desde nascença, no que a gente é, no que a gente faz, no que a gente pensa. Todos têm diferença, desde nascença. A gente é o que é, a gente é demais, a lista é imensa. Viva a diferença! Então, crianças, prestaram atenção na letra da música? A música fala sobre as diferenças entre as pessoas, diferenças físicas e psicológicas de comportamento. Existem pessoas altas, baixas, de cabelo liso, cabelo enrolado, diferentes cor de olhos, pessoas que gostam de falar, pessoas que são mais tímidas, só respondem o que nós perguntamos. Existem pessoas que estão sempre tristes, existem pessoas que estão sempre alegres, independente da situação que estão passando. Pensando nisso, já que nós trouxemos a música, eu vou ler uma história que também fala sobre diferenças e preconceito. O nome da história é O que não cabe no meu mundo, preconceito. Enquanto eu vou lendo, vocês acompanham na telinha as imagens e a letra da história. Vamos lá. Existe um monstro que é muito bobo, desses que invadem e tomam o nosso coração. Ele tem o corpo todo peludo, unhas enormes, seus dentes são grandes, como os de um cachorro raivoso, e ele vive babando. Apesar de ter uma cara de bobão, ele é muito perigoso e malvado, e nem sabe direito o mal que faz aos outros. Essa criatura mal-humorada, conhecida como bobo monstro, quando consegue entrar em nosso coração, deposita lá um veneno chamado preconceito. Esse veneno faz com que as pessoas pensem que não gostam de outras pessoas ou coisas diferentes, só porque não as conhecem direito. Quem está contaminado pelo preconceito acha que tudo que é diferente dele é ruim, chato ou menor. Por exemplo, acha que uma pessoa é perigosa ou inferior só porque tem um cabelo diferente, fala de outro jeito, se veste de maneira mais simples ou mesmo com outro gosto. Já viu tamanha bobeira? Por isso que esse monstro ridículo é chamado de bobo monstro, pois não existe coisa mais boba do que julgar os outros pela aparência. Todas as pessoas são diferentes. Você é diferente de seus coleguinhas e não significa que alguém seja ruim por conta disso. Mas o bobo monstro e as pessoas dominadas por ele não querem nem saber. Isso é horrível. Riem dos cabelos, do corpo, das roupas, da forma de falar ou de qualquer outra coisa que seja diferente deles. E nem percebem que ao agir assim, eles se transformam na coisa mais boba que podemos conhecer, os preconceituosos. Não deixe essa turma dominá-lo.
Lute contra isso tudo. Quer aprender como? Tente não julgar uma pessoa antes de conhecê-la. E mesmo que você estranhe as diferenças de outras pessoas, pense que você também é diferente. Fazendo assim, o bobo monstro terá tanto medo de você que nem vai se atrever a tentar envenená-lo com o preconceito. E o melhor de tudo é que você fará novos amigos com novas maneiras de ver o lindo mundo que existe ao nosso redor. Aqui está o bobo monstro, o personagem da história. É ele que domina a pessoa e entra no coração e coloca o veneno do preconceito. Quando a pessoa está com o coração envenenado pelo preconceito, o coração dessa pessoa produz sentimentos ruins. Nós vamos colocar alguns sentimentos ruins aqui no nosso coração. O primeiro é o desprezo. Quando a gente despreza uma pessoa. Raiva. A raiva é um sentimento muito ruim, faz mal para quem tem. Rejeição. Quando nós rejeitamos uma pessoa. Tristeza. Tristeza por causa do preconceito. Com estes sentimentos, o nosso coração não fica feliz, ele fica triste, certo? Partindo do preconceito, vocês viram na história que as pessoas que estão dominadas pelo preconceito riem dos outros, colocam apelidos, isso tem um nome. Lá na escola eu acho que vocês já ouviram esse nome. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o bullying. Vamos ver o que é o bullying? O bullying é todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima. No nosso outro coração, que também está triste por enquanto, nós vamos colocar alguns exemplos de bullying que podem ocorrer lá onde vocês estudam, né? Excluir e isolar um colega do grupo. Deixar o coleguinha isolado, não convidá-lo para brincar, deixar ele de lado, é um exemplo de bullying. Bater com socos, chutes, tapas ou objetos, também é bullying. Vamos pôr no outro grampinho. Espalhar fofocas, sair contando o que não é verdade sobre a pessoa. Xingar e colocar apelidos maldosos. Isso ofende muito as pessoas. Espalhar textos ou fotos para humilhar alguém. Não pode fazer isso. Espalhar textos, até mesmo bilhetinhos, né? Obrigar o colega a fazer algo que não queira. Também é um exemplo de bullying. Com essas ações, o nosso coração fica triste, mas nós podemos fazer ações para deixar o nosso coração feliz e combater o bullying. Vamos ver algumas? Oferecer ajuda. Vamos colocar oferecer ajuda no lugar de excluir o colega. Respeitar as pessoas. Isso em qualquer lugar. Vamos colocar no lugar de espalhar fofocas. Respeitar as pessoas. Conversar antes de tomar atitudes. Teve uma encrenca com o colega, uma discussão, pensa, conversa. Uma boa conversa evita muitas coisas. Vamos colocar no lugar de obrigar o colega a fazer algo que ele não queira. Ser cordial. Dizer bom dia, boa tarde, pedir por favor, dizer obrigado, com licença. Vamos colocar no lugar de bater com chutes e tapas. Pedir desculpas. Ofendeu o colega? Brigou com o colega? Pede desculpas. Pedir desculpas é você reconhecer que errou, que fez alguma coisa errada.
Vamos colocar no lugar de xingar e colocar apelidos. E aceitar as diferenças, que é sobre o que nós estamos falando hoje. Vamos colocar no lugar de espalhar textos ou fotos para humilhar alguém. Com essas ações que nós trocamos, as ações ruins do bullying por ações boas, o nosso coração fica feliz e todo mundo vive em paz. Mas eu queria contar também para vocês que o bullying não acontece só na escola, ele acontece também em outros lugares. E nem sempre só é praticado por crianças e adolescentes, ele também pode ser praticado por adultos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o cyberbullying, que é o bullying praticado por meio da internet. Esse tipo de bullying é praticado nas redes sociais, Facebook, Messenger, WhatsApp. Por isso nós queremos chamar a atenção para que vocês, quando estiverem usando, se usam alguma rede social, tomar muito cuidado com o que escrevem, com quem conversam, pedir também para os pais sempre acompanhar os filhos quando eles estiverem usando a internet, acompanhar em quais sites eles estão entrando, orientar as crianças e adolescentes, porque a internet é um lugar assim um pouco perigoso, sabe? E as crianças que assistem vídeos, cuidado com os comentários que colocam lá nos vídeos. Os comentários ficam salvos e todo mundo que entra lá vê os comentários de vocês, tá? Então é o cyberbullying. No próximo slide nós temos uma frase: bullying não é brincadeira. Por que bullying não é brincadeira? Porque na brincadeira todos se divertem e participam por vontade própria. E no bullying a vítima sofre por conta das agressões sofridas. Então não confundam bullying com brincadeira. O bullying pode ter consequências muito más, certo? Agora vamos ver se nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula. Na aula de hoje compreendemos o que é preconceito e diversidade. Refletimos sobre o bullying e refletimos sobre a diversidade e a importância da convivência. Vamos ver a tarefa de vocês. Vocês têm como tarefa no número 1, ler as palavras do quadro e completar as frases. As palavras do quadro são palavras que foram usadas durante a aula. Vão ler a frase lá embaixo e ver qual frase que cabe em qual pedacinho, qual palavra cabe em qual frase. E o número 2, escreva nos emojis atitudes que devemos ter para ter uma convivência pacífica com os outros. Lembre da aula e coloca lá 3 atitudes para conviver em paz. Para terminar a aula, nós temos a nossa frase, que eu comecei lá no começo, né, com essa frase, e vamos terminar a aula com ela. Ali do ladinho temos um lembrete. Valorize a diversidade e respeite as diferenças. Lembrando que o respeito é primordial para uma convivência pacífica. E a nossa frase da nossa aula, que é boa para a nossa vida, para nós vivermos em paz. Jogue fora o preconceito e viva o respeito. Lembrando que respeito é bom, todo mundo gosta e cabe em qualquer lugar que nós estejamos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço, fiquem em casa e até a próxima.